Eu sou a Paty e hoje eu vou falar sobre OC. A quarta temporada estreou essa semana e aí eu vou comentar aqui os momentos mais importantes, assim, sobre essa série. O que rolou entre Alex e Austin. Austin fala para as meninas que Tyler tinha uma namorada enquanto estava com Alex, que Alex era amante dele. Alex diz que já sabia, mas ela preferiria que a Austin falasse diretamente com ela antes de contar para as outras corretoras. Então ela fala: olha, Austin, eu não gostei dessa sua atitude. Por que você não chegou para mim diretamente se for perguntar para outras pessoas? A Austin disse: eu perguntei para as outras pessoas antes porque eu queria sondar para ver como é que você se sentia sobre isso, porque eu não queria abrir velhas feridas em você. Então ela chora um pouquinho ali, fala que sempre é mal entendida. Aí a Alex fala: ai, tudo bem, né? Vamos deixar isso pra lá, vou te dar uma outra oportunidade, vida que segue. Tem um outro jantar que vai a Alex, a Polly, a Austin. A Austin fala pra Alex: outro dia eu vi o Taylor, tem uma amiga minha que ficou super interessada nele, ele é super simpático e tal. E a Alex, tipo, por que você tá falando sobre isso? Eu não tô entendendo porque você tá trazendo informação do Taylor pra mim. Eu já disse pra você que eu não quero esse tipo de informação e tal. E aí, tipo, porque, sério, Austin, você acabou de dizer que não queria abrir velhas feridas na Alex, e a primeira oportunidade que você tem, num jantar, você vai e fala do Taylor outra vez? Pra quê, né? Então a Alex dá tipo um corte nela, né? Aí ela, eu sempre sou mal interpretando, aquela coisa daquele chororô dela. Mas assim, se ela quer ter uma relação profissional com o Tyler, que nem a Polly, se a Polly também quer ter uma relação com o Tyler, a Alex não pode fazer nada. Mas aí chegar e ficar comentando pra Alex, não tem porquê, né? Eu acho que ela faz pra cutucar mesmo, né? Então aí aqui a Alex dá um segundo aviso, tipo, para com esse mexerico. Eu não quero saber, eu não sei por que você tá me contando essas coisas. Então a Austin, ela muda de foco e agora ela vai falar da Fiona. Tipo, a Fiona conta pras meninas que ela e a Austin saíram pra jantar, fora câmeras, né? E aí a Austin fala que já conhecia o namorado da Fiona e que ele ia pedir a ex-namorada dele em casamento, antes de conhecer a ex-namorada que ele tinha antes de conhecer a Fiona. E só que a Fiona fala que eles não se conhecem, tipo, que ela só segue ele no Instagram, mas eles que não têm amizade e nem nada. Então ela acha estranho, por que uma pessoa vai falar isso do meu relacionamento, né? Fiona fica incomodada com isso que a Austin fez e chama a Austin pra conversar. Essa conversa é gravada nas câmeras que ela estavam no escritório. E aí a Austin fala: desculpa, mas eu não sei o que eu disse. Você ouviu errado. Eu disse que ele não ia casar com ela. É que ele não pensava em casar. Então a Fiona disse que, cara, eu sei o que eu escutei. E não foi isso. E aí ela termina falando que se sente desconfortável com a Austin falando sobre o relacionamento dela, que elas não são amigas, elas mal se conhecem, elas não têm nenhuma intimidade. E aí a Austin pede desculpas e fala que não foi a intenção dela fazer aquilo. Fiona fala que não, você falou sim, foi isso que eu ouvi, tipo, você tá distorcendo, mas e sai. Fica esse climinha assim, bem nada a ver entre as duas. Então ela conta pra Alex, a Alex fala: putz, não pode ser coincidência. Ela continua espalhando boatos de você e de mim. Esse é um lobo em perna de cordeiro, não dá pra confiar. Minha intuição sobre ela tava certa. Que nesse momento a gente vê que a amizade entre a Alex e a Fiona começa a crescer. Não só porque a Fiona quer também os conselhos da Alex no ramo imobiliário, mas porque elas agora têm uma treta em comum, que é com a Austin. E a Austin começa a ficar cada vez mais isolada, porque ela não consegue se dar bem com ninguém. Uma relação cordial, mas ela não consegue conectar com ninguém, assim, do escritório. Tipo, isso aqui tá tudo bem e tal, até que a Fiona chega e conta pras meninas que escutou por aí, alguém disse pra ela, um passarinho lhe contou, que a Austin conheceu o marido por um aplicativo estilo Sugar Daddy. E aí a Alex alimenta esse boato na corretora, tipo, ela fez um jantar na casa dela e ela acaba contando pra todo mundo sobre isso. Então eu achei assim: Alex, você é a primeira pessoa a falar que não quer espalhar os boatos, mas você tá espalhando os boatos da Austin aqui. Então ela e a Fiona ficaram meio que falando sobre isso, só que ninguém deu muita importância também. A única pessoa que se importou foi a Kaylee, porque ela falou assim: cara, eu não me sinto confortável, as pessoas que ficarem falando aqui da Austin. Então a Kaylee vai lá e conta pra Austin. Então ela fica sabendo, né, que as meninas estavam falando isso dela. Ela resolve espalhar um outro boato. Dessa vez, ela fala que a Alex e a Fiona estavam andando em cima de um cliente. Honestamente, sobre a treta entre a Alex, Fiona e Austin, não vale a pena nem eu perder meu tempo, nem você perder seu tempo, você que tá assistindo esse vídeo, porque ficou claro, pelo menos pra mim, assim, que ela mentiu, que ela criou esse boato, que ela tentou forçar uma situação ali.
Pelo menos essa é a minha opinião. O que vocês pensam sobre isso? Vocês também tiveram a mesma sensação? Porque ficou assim uma coisa, um teatrinho assim, não dá. Já que eu tenho que comentar, né, eu vou falar, essa treta ela aconteceu basicamente no chá de bebê da Austin, né? No meio da festa ela chama a Alex de canto. E aí, um aspas aqui, não sei porque que a Alex foi, porque ela tava com uma cara fazendo caras e bocas toda hora. E a Austin chamou ela de canto e falou: olha, ontem a minha amiga me ligou, ela é namorada desse cliente e ela disse que você e a Fiona visitaram a casa dele, né? Porque ele tá querendo vender a casa. Então ele fez uma entrevista com elas e tal. A Austin disse que a amiga contou que a Alex tava dando em cima dele. Na hora ficou parecendo uma situação assim super montada, super feia. É até engraçado de tão mal feito que foi feita. De todas as vezes que eu assisti esses reality shows, essa é a primeira vez que eu falo, cara, isso é muito fake. Que não dá, é muito fake. Enfim, Alex se nega a conversar com a Austin, tipo, ela sai na hora da festa bolada, ela tira o microfone e fala que nunca mais vai conversar com a Austin. E eu acho que ela fez certo em cortar, porque eu tenho a sensação, assim, que desde a primeira temporada o pessoal tenta pintar a Alex Hall de amante de outro. Realmente é uma narrativa super cansativa. Aí passam alguns dias, ele segue a Fiona em uma das redes sociais e quando a Alex foi visitar essa casa, ela foi junto com a Fiona. Foram as duas. Mas a Fiona vai lá e manda uma mensagem pra ele, né, pra esclarecer esse rumor. Ela pergunta: olha, fiquei sabendo disso, desculpa se você não se sentiu confortável, não foi nossa intenção e tal. E aí ele responde: não teve nada disso, eu não sei do que você tá falando. Não aconteceu isso. Então a Fiona mostra essa mensagem pra Alex, né, que fica tipo: eu sei que não aconteceu isso, eu tava lá. Então, eu sei que isso aí é um boato dela, eu sei que isso é uma mentira. Como eu disse antes, pra mim, ficou muito estranho, assim, muito... Cara, isso aqui é um fake. Eu não sei se os produtores fazem isso de propósito, sabe? Plantam coisas sem todo mundo saber, sabe? Tipo, uma pessoa sabe, outra não, pra criar esse atrito, porque é impressionante, é sempre esse disse que me disse. A pessoa que começou esse boato nunca aparece, a gente nunca sabe quem é, não sabe o nome nem nada. Então é muito estranho, assim, sério, é umas coisas assim, sem sentido, de verdade. Pra mim, que bom que já ficou resolvido, porque essa interação que a Alex e a Fiona tiveram com esse cliente, ela foi filmada. Então eles mostraram na temporada tudo o que aconteceu, então foi como, que bom que já ficou resolvido, porque imagina que a Alex fique esperando até a seguinte temporada pra esclarecer que não era igual a Emma ficou. E aí eu fico pensando, tipo assim, o que leva a pessoa a agirem desse jeito? Eu não sei se essas pessoas ganham mais por fazer isso realmente, porque... Ou se as pessoas são realmente assim. É que realmente é uma coisa assim que eu não consigo comprar, não entendo. Pô, aí teve a festa da firma, elas voltaram a conversar, mas mais do mesmo. Bom, surpreendendo, total de 0 pessoas. Taylor volta pro reality show, não para a corretora, né? Ele continua trabalhando com o pai dele. Ele volta só pro reality show mesmo, né? Ele disse que saiu, né, nas últimas temporadas porque as coisas ficaram estranhas entre ele e a Alex, somando o fato dele estar tristinho, porque o fim do casamento dele, né? Ele se divorciou aí nessa época. E ele disse também que as vendas não iam bem. Então por isso ele tinha saído nas últimas temporadas e que agora estava bem, queria voltar e recuperar as amizades. Austin, a nova corretora que entrou, né, nessa temporada, resolve então contar pra Alex que Tyler tinha uma namorada enquanto não estava namorando com ela. E a Alex então disse que já sabia disso, que quando descobriu tudo fazia sentido, porque quando ele saía com ela ficava todo desconfiado, tipo olhando pros lados, todo paranoico, e dizia que era pela ex-mulher. Só que não, era pela namorada que ele tinha. E quando ela descobriu isso foi confrontar ele, né? Ele simplesmente a bloqueou e saiu da corretora e disse que precisava de tempo. Então ela ficou levando a culpa de amante assim, sem ser amante. Então esse era o problema dela com ele. Ele, tipo, você tava namorando comigo com outra pessoa, você deixou todo mundo me chamar de amante e não falou nada, sendo que você tava namorando 2 pessoas ao mesmo tempo e eu não sabia. Eu concordo com a Alex, eu ficaria muito brava aqui. Os dois ficam sem conversar pra, né, aproximadamente aí mais de um ano e meio. E quando eles resolvem conversar, eles conversam em uma open house um pouquinho. Quer conversar com ela, mas quer que seja fora câmeras. E ela fala, não, só vou conversar de frente nas câmeras. Aí eles não chegam num acordo, acontece o aniversário do Gil. Ele aceita conversar em frente às câmeras. Tem tanta coisa nos bastidores sobre eles, né, sobre esse casal, de amigos e de namorados e de amantes, não sabemos.
sabemos que é uma relação muito confusa entre os dois e que fica, tipo, meio que impossível dar uma opinião do que realmente aconteceu, sabe? Eu falo isso porque, de fato, na primeira temporada a gente vê a relação deles, assim, bem conturbada. Eles falam que é amizade, mas a interação que eles têm não é de amizade. A Alex é bem reservada sobre a vida dela, tipo, ele também, então não dá pra saber, só dá pra saber o que é mostrado no reality show e é editado, todo mundo sabe, né? Então eu penso assim, já faz 1 ano e meio desde tudo isso que aconteceu. A Alex fica o tempo todo falando que quer entender o que aconteceu, e eu fico pensando, Alex, quer entender o quê? Tipo, você quer entender o quê? Já tem 1 ano e meio essa história, tipo, ele te deixou que todo mundo chamasse você de diamante. Mulher, cai fora, segue em frente. Tipo assim, os dois já estão em outros relacionamentos, sabe? Mas eles ainda querem ficar conversando sobre isso. Enfim, eu acho que uma hora você tem que aceitar que as coisas não vão dar certo e que às vezes as coisas não têm fechamento e tem que seguir em frente, sinceramente, porque senão vai acabar com oportunidades que você tem agora, que é no caso do passado. Ele pediu desculpas pra ela. Pra mim, não admitiu ainda o que fez e o que não fez, assim. A conversa foi meio a Alex falando e ele concordando e chorando. Então ficou assim, mais do mesmo. A amizade aqui entre a Polly e a Alex, né? Eles abordaram um pouquinho. O que mais chamou atenção foi que a Polly não convidou a Alex pro aniversário dela. Fala pra Polly isso, que ficou chateada. E aí a Polly fala, ó, foi uma coisa assim de última hora, eu não pensei em te chamar. A Alex questiona, acho que a amizade dela tá uma estremecida, que elas deram uma afastada, né? E também teve um momento que a Alex ficou incomodada porque a Polly não tomou partido entre ela e o Tyler. Tipo, ela contou toda aquela situação com o Tyler e a Polly meio que ficou... Vou ficar de fora disso, sabe? Não vou me intrometer na relação de vocês. Então a Alex aí meio que fala que não sentiu suporte da Polly com relação a isso. Também dá pra ver que a Alex tá mais focada também na vida dela com o Ian, que é o novo namorado dela, um piloto. E que a Polly tá focada também em encontrar agora um parceiro. Tipo, ela falou, cara, eu tô focada em encontrar um namorado, em ter uma família e em continuar trabalhando, enfim. Aí, nessa temporada, a gente vê a Polly conhecendo o Luke. O Luke, ele é um corretor de imóveis também, que trabalha em Nova York. Eu gostei bastante da vibe dos dois, dos encontros dos dois. E a temporada termina, né, com a Polly e o Luke combinando de se encontrar em Nova York. Eles fazem mudança no elenco, porque obviamente não estava funcionando, né? As temporadas aí passadas eram bem chatinhas de assistir. Eu também acho que nesse reality em si, nessa área, né, que eles moram, que é o Orange County, as pessoas são bem mais conservadoras, eles não gostam muito de misturar negócios e os dramas de série, assim. Mas eles trazem 3 novas corretoras, que é a Fiona, a Kylie, a Austin. Sobre a Fiona tranquilona, dá pra ver que ela tá interessada em focar na carreira imobiliária, assim. A Kylie é a única pessoa sensata, assim, das 3 que entraram, assim. Ela tentou até o último segundo não ser tocada pelo drama, mas é um reality show. Ela não vai aguentar, ela vai acabar se envolvendo nas brigas, assim, mas era engraçado. Começava o drama, ela pegava as coisas e saía correndo, como eu não quero saber, não me interessa. Então foi engraçado isso da Kylie, assim, eu gostei bastante dela. A Austin, sim, essa sim veio pra causar drama, que não é possível. Tipo, eu pergunto, será que a pessoa que é contratada pra reality show e ela tem esse papel, né? A vilã, assim, né? Que causa o drama. Será que ela ganha mais do que as outras pessoas? Porque não é possível a pessoa se colocar nessa posição. Sinceramente, eu não entendo. Aí, toda hora, tipo, ela chorava, falava que é mal interpretada, que não tem mais intenções. Tava grávida, né? Enquanto estavam gravando essa temporada. Então, tudo ela chorava. Então, fica muito difícil saber se ela chorava porque se sentia mal pelo que estava acontecendo, ou ela só chorava porque ela tá grávida, ou ela só chorava porque ela queria criar uma narrativa. Que ficou muito confuso, então eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu fiquei tipo, sério isso, garota? Sério, não tô entendendo. No geral, sobre o Jill, Austin e a Brandy, os 3 estavam também participando do reality show. O que eu tenho pra falar do Jill é que eu acho ele um excelente corretor, só que eu achei ele muito desrespeitoso a forma como ele apresentou a casa pra atriz. Eu não compraria essa casa com ele pelas brincadeirinhas que ele fez. Eu achei, assim, super desrespeitoso, assim. Enfim, ele pode ser conservador o que quiser, mas ela é uma cliente ali, ele tinha que ter tratado dela melhor.
Bom, o Austin, deu pra ver que ele melhorou muito, né, desde as últimas temporadas, ele tá vendendo pra caramba. Aquela parte da vasectomia, tipo, achei legal eles falarem sobre o assunto, porque é um tabu os homens fazerem vasectomia. Só que eu fiquei tipo, por que que eu tô vendo isso, editores? Por que que eu tô vendo ele fazer esse exame? Aí eu fiquei pensando, né, o ônus e o bônus de participar de um reality show, tipo, pelo lado bom do dinheiro e tal, e pelo lado ruim de você ser tão exposto. E a Brandy é maravilhosa, ela só teve uma cena que foi legal, que foi quando ela falou pra Austin parar de fazer fofoca, parar de trazer boatos e tal, que a Austin ignorou com sucesso. Mas fora isso, não teve nada mais da Brandy, ela meio que sumiu da temporada, simplesmente sumiu. Então eu fiquei, meu, o que aconteceu com a Brandy? Foi muito estranho, assim, porque ela sempre é muito ativa nas temporadas e essa não teve nenhuma participação. E eu queria saber até mais sobre o projeto dela que ela tinha com os atletas, né? Que ela queria melhorar o portfólio dela com os atletas, se isso deu certo, se não deu certo, mas a gente ficou aí sem notícias da Brand, foi super estranho. O Jason, você sabe que nessa série só aparece o Jason, o Brad não. E ele meio que faz um concurso, né, entre os corretores para vender uma casa que ele tem, que é a Simpless, que é uma casa que ele comprou e reformou. Não fica claro, assim, quais são os critérios da eleição dele para desse concurso. Então foi bem assim, amadores. No final ele escolhe a Alex pra vender o imóvel. E, enfim, é isso que aconteceu essa temporada, gente. Sério. O que a gente espera pra próxima temporada? Vai falar sobre a Alex morando com o Ian, a Polly e o Luke se conhecendo, a Alex tendo o Jason como cliente e acabou. É isso. Ai, Deus, sério. Essa última temporada rolou um drama entre as meninas, mas pareceu a isso. Muita coisa armada, um disse que me disse. Tipo assim, não é nada comparado ao que acontece na Milha de Ouro. Tipo, não tem nada a ver. Enfim, eu espero que não passe disso, na verdade, porque senão fica muito cansativo, também fica muito exausto de assistir. É uma série um reality que eu acho bem chatinho. Eu assisto mesmo por assistir, porque não é um reality assim que me dá empolgação, não. Enfim, eu não sei se você assistiu, você ficou com essa sensação também de que as coisas eram bem montagem, assim. Se inscreve no canal, deixa seu like e fui!